Muito bem, eu quero dar umas dicas aqui sobre uma boa digestão, ok? Nós sabemos que é importante o processo da digestão para um aproveitamento maior e total do alimento que se come. E algumas pessoas ignoram como funciona o processo digestivo, não é verdade? Elas apenas sentam e comem. E hoje já se sabe que, infelizmente, nós quebramos alguns desses processos que levam à perfeita digestão. O primeiro processo é a mastigação. É preciso mastigar bem os alimentos. Alguém já disse que uma boa mastigação equivale a uma meia digestão. Então, é a importância da gente mastigar bem os alimentos. Na verdade, os dentes só existem para quê? Para um sorriso bonito, né? Claro, sem sombra de dúvida. E também uma boa mastigação dos alimentos. Para isso é que eles estão lá. Né? Então, a importância de você mastigar bem os alimentos. E talvez você pergunte, bom, quantas vezes eu tenho que mastigar cada colherada? Isso não existe, né, gente? Já imaginou você tendo que comer sua refeição contando cada bocado mastigando e contando? Quer dizer, seria algo entediante, né? Então, na verdade, o que é que você tem que seguir nesse aspecto? Você tem que mastigar bem o alimento até que ele simplesmente dissolva-se, desapareça da sua boca. Isso é muito importante. Mastigar de tal maneira que ele se dissolva. Né? Então você não precisa engolir e sentir aquele incômodo passando pela garganta. Na verdade, hoje as pessoas não fazem mais uma mastigação. O que elas fazem é uma traçação. Elas traçam o alimento de um lado para o outro e já engolem. Por isso que é preciso líquido na hora das refeições, porque as pessoas não estão mais mastigando os alimentos. Elas estão traçando os alimentos. Qual o problema com isso? É que quando o alimento chega no estômago não tem dente para continuar o processo de mastigação desse alimento. Então isso vai sobrecarregar o estômago, que vai ter que produzir uma maior quantidade de ácido para fazer o trabalho que a boca não fez. Então a importância da gente mastigar bem os alimentos. O segundo processo da digestão é a insalivação. Precisamos que o alimento seja ensalivado, porque o primeiro processo da digestão começa na boca. Depois da mastigação, a insalivação, principalmente de alimentos específicos como os amidos. Os amidos precisam ser digeridos ainda na boca, em sua grande parte, tá ok? Porque se ele não é digerido o suficiente na boca, no estômago ele vai ter problema para ser digerido. Porque o estômago normalmente é um ambiente ácido, enquanto que os alimentos à base de amido ou os carboidratos, eles precisam de um ambiente mais alcalino. E o ambiente mais propício é a boca, com a produção da saliva, que é rica em amilase, que é essa enzima que vai lá fazer grande parte da digestão dos carboidratos ou dos amidos. Então, depois de uma insalivação, e quando ela não é bem feita, obviamente vai se produzir gases, porque esse carboidrato que não foi bem digerido, quando ele chega no intestino, sofre ação de bactéria e, portanto, vão produzir muitos gases. Essa é a razão porque muitas pessoas sofrem de gases, porque elas não mastigam bem os alimentos, consequentemente, o alimento passa menos tempo na boca sob a ação da amilase. Então, o terceiro passo, depois que você mastiga, insaliva, agora o terceiro passo é a deglutição. Deglutição tem nada a ver com engolição. Tem gente aí engolindo o alimento e não deglutindo. O deglutir é quando o alimento passa pela garganta de forma suave, perdoe-me, e consequentemente imperceptível. Você simplesmente como se comesse um algodão doce. Alguém se entala comendo um algodão doce? Sob hipótese nenhuma, né? Porque o algodão doce ele é bem salivado na boca, muito fácil de digestão, né? E quando ele passa é imperceptível na garganta. Era assim que tinha que ser o que nós chamamos hoje de engolição. Não, você não engole o alimento. Você não tem que engolir o alimento, você tem que deglutir o alimento. Ele tem que descer suavemente, sem mesmo ser percebido. Quando há uma boa mastigação e uma boa insalivação, você vai perceber isto. O alimento vai passar sem que você perceba que o alimento passou pela garganta. Então, depois que você mastiga, insaliva e deglute, o próximo passo é a digestão, propriamente dita, né? Na verdade, ela já começa na boca, mas mecanicamente falando, o estômago agora vai pegar esse alimento e vai, obviamente, submetê-lo à digestão mecânica, onde o estômago vai fazer movimentos para ir misturando esse alimento
e ao mesmo tempo digerindo esse alimento com o ácido clorídrico, com a pepsina, que são a renina, que são sucos gástricos que vão atuar no alimento. Então essa é a digestão química. A digestão mecânica é o movimento do intestino, chamado de peristaltismo, enquanto que a digestão química é a produção desses sucos digestivos gástricos. Uma vez digerido no estômago, ele vai aonde? Ao intestino. Lá ele sofre outra parte digestiva, ou seja, de ação digestiva, tanto mecânica quanto química, não com a mesma intensidade, porque o intestino tem a função primária de absorver os alimentos. Parte dele é digestivo, mas grande parte é a absorção. Então, para que haja uma boa absorção, teve que primeiro haver uma boa mastigação, uma boa insalivação, uma boa deglutição, uma boa digestão gástrica, para então termos uma boa absorção a nível do intestino. Então, uma vez que o intestino esteja propício a digerir aquele alimento, nós vamos agora para uma outra fase, melhor dizendo, da digestão, que é a assimilação. Olha, não basta só absorver o alimento, ele precisa ser assimilado às células. As células durante o dia precisam em torno de 150 nutrientes. E esses nutrientes, sem sombra de dúvida, vêm do alimento que você come. E esse alimento precisa seguir todo esse processo digestivo para poder, no processo final, ele ser, de fato, conveniente às células, para que elas possam, portanto, introduzi-las dentro do seu interior. Isso chama-se assimilação. Aí você pensa, bom, aí parou, né? Não, não parou. Na verdade, depois da assimilação, faz parte do processo digestivo a desassimilação, né? Tanto a nível de intestino quanto a nível de célula. A nível de intestino, tem alimentos que ele passa por todo esse processo, né, e simplesmente tem dificuldade de ser eliminado pelos intestinos. É o caso da carne, por exemplo. Né? A carne pode levar 72 horas dentro do seu intestino no processo de digestão, até 72 horas. Quer dizer, isso prejudica o seu corpo, porque quando esse alimento passa muito mais tempo do que o que deveria, seu corpo está mostrando que tem dificuldade de desassimilar esse alimento no processo digestivo, que é exatamente o que? Eliminar os dejetos. No caso do alimento, seriam dejetos fecais. Né? Mas a nível de célula também. As células também evacuam. Né? Elas não só comem, vamos dizer assim, mas também evacuam. Elas precisam eliminar, né, os resíduos, né, que os alimentos, depois de processado, assimilado, precisam ser também eliminados. Então, quando há problemas com a desassimilação, aí se forma o campo para inúmeros tipos de doenças e enfermidades. Então, entendamos bem, precisamos obedecer todos esses processos para que tenhamos uma alimentação realmente digna de uma alimentação que nos dê saúde. Não adianta seu pão ser integral, não adianta você comer soja, alface, tomate, legumes, né? Se você não obedece a esses processos digestivos. Mesmo os alimentos saudáveis, eles vão estar em péssimas condições para o corpo utilizar se esses processos digestivos forem desrespeitados. Então, quando você toma líquido na hora das refeições, normalmente você vai estar, obviamente, já complicando o processo da insalivação, né? Porque para produzir saliva, seu corpo vai ter que primeiro se livrar daquele líquido que você tomou, para só então começar o processo de insalivação. E se essa insalivação for processada na presença desses líquidos, ela vai ser diluída, essa saliva. Não vai ter o poder que teria quando ela está concentrada, para poder então começar a digestão dos alimentos que lhe é próprio, né? Ou que lhe é própria. Então fica aqui a dica, obedeça seu corpo, porque à medida que um alimento entra em seu corpo, todas as leis externas às quais ele estava submetido deixam de existir. E agora ele passa a obedecer às leis internas do seu organismo. Então, sempre que for comer, pense nesses 7 processos: mastigação, insalivação, deglutição, digestão, absorção, assimilação e desassimilação. E aí pode estar certo que você vai estar muito mais alimentado comendo uma maçã do que comendo um bife de carne, se você seguir a esses processos digestivos. Fica aqui minha dica e até o próximo vídeo.